Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ontem aconteceu a 83ª edição do Globo de Ouro. O Globo de Ouro sofreu várias mudanças aí nos últimos anos, principalmente por causa de controvérsias que aconteceram alguns anos antes, mas o Globo de Ouro continua sendo a premiação que eu mais gosto de assistir, mesmo que não seja nem de longe a mais relevante. Eu acho que eles sempre acertam muito em quem vai ser o apresentador. Por 5 anos, não consecutivos, né, mas por 5 anos o Ricky Gervais foi o apresentador e ele apresentou de forma muito legal, com um humor bastante ácido, cutucando bastante os grandes astros de Hollywood. Teve também a Amy Poehler com a Tina Fey, né, que são sensacionais, a Amy Poehler de Parks and Recreation e a Tina Fey de 30 Rock, duas atrizes que eu gosto muito, duas das minhas séries favoritas de comédia. E agora, a Nikki Glaser, pelo 2º ano consecutivo, fez um excelente trabalho. Eu achei ela um pouco melhor no ano passado. Esse ano eu achei as piadas um pouco mais fracas, um pouco mais batidas, mas mesmo assim ela teve seus grandes momentos no decorrer da cerimônia, várias trocas ali de roupa e etc. Muitas pessoas elogiaram novamente a performance dela. Eu espero que ela venha a fazer a cerimônia em outras ocasiões também, porque ela é uma excelente comediante. Mas eu queria falar a respeito do que eu achei da cerimônia como um todo, em primeiro lugar, e depois dos vencedores. Eu achei a cerimônia um pouco fraca em termos técnicos. Eu sei que aconteceu uma mudança de produtora, mas a cerimônia foi meio caótica, não tinha som em muitas das imagens que estavam aparecendo, em muitos momentos ficava mudo, né? Teve algumas coisas bastante questionáveis no decorrer da cerimônia. Em primeiro lugar, a cerimônia foi transmitida lá nos Estados Unidos na Paramount Plus, só que para você assistir, você tinha que ter o pacote Premium, o que muitas pessoas acharam um absurdo, e mesmo quem tinha o pacote Premium, para algumas pessoas não estava aparecendo, para outras pessoas não aparecia na tela inicial, né? Outras reclamaram que tiveram que pesquisar bastante, né, ali na lupinha para conseguir encontrar. Então não foi, né, muito bem-vinda essa transmissão exclusiva ali na Paramount Plus, principalmente, né, porque você tinha que ter o pacote Premium, o que levou muitos comentários ácidos, né, digamos assim, das pessoas dizendo que eles querem comprar mais um grande estúdio, mais um grande serviço de streaming, se eles não conseguem nem transmitir um evento que eles pagaram uma boa grana para transmitir. E não dá pra gente deixar de citar, obviamente, em primeiro lugar, que o Wagner Moura e o filme O Agente Secreto saíram como os grandes vencedores de melhor filme em língua estrangeira ou língua não inglesa, né, como eles falam por lá. E o Wagner Moura, né, deu um discurso bem conciso ali, não tentou falar muito, ele falou muito mais depois nas entrevistas, que levantou outros questionamentos, outras, né, reclamações ali nas redes sociais, mas é muito legal a gente ver pelo 2º ano consecutivo um brasileiro, né, o Wagner Moura, que é um dos grandes atores aí do Brasil, sair com o prêmio, né, seja a sua opinião ali a respeito, não dá para negar que essa é uma vitória muito legal para o Brasil. E o filme saiu também como grande vencedor, não ganhou os prêmios gerais, digamos assim, a não ser ator, né, que o Wagner Moura acabou derrotando grandes astros, né, e eu vou falar aqui mais pra frente pra vocês, né, com quem que o Wagner Moura concorreu. Teve algumas reações que deixaram as pessoas, né, em polvorosa nas redes sociais, de forma um pouco injusta, na minha opinião, mas eu vou abordar também com vocês. E uma coisa que levantou também muito questionamento foi uma piada, né, que eu esqueci o nome do diretor, ele faz um monte de filme de comédia, muitas pessoas reclamaram da piada que ele fez, porque ele fingiu que um diretor internacional tinha vencido, ele foi ler, ele falou assim, nossa, eu não sei como ler esse nome, aí deu a entender que ganharia um diretor internacional, né, mas o diretor era o Paul Thomas Anderson, então ele fez ali uma pegadinha, né, que muitas pessoas não gostaram tanto assim, mas até esse momento ele estava fazendo uma piada bem legal ali, com que ele era da mesma qualidade que os outros diretores. É o Judd Apatow, acabei de lembrar o nome. O Judd Apatow fez muitas comédias, então é óbvio que ele estava se colocando ali em pé de igualdade de forma bem humorada, né, com o Paul Thomas Anderson, com outros grandes diretores, Guillermo del Toro, e a piada acabou saindo pela culatra, né? Muitas pessoas criticaram a atitude dele.
tem um diretor iraniano, inclusive, né, que estava concorrendo, então ele ter dado essa cutucada, dado essa esperança, né, para esse diretor, só para falar o nome Paul Thomas Anderson, acabou sendo motivo de várias críticas, mas no momento eu nem pensei nada a respeito disso, eu acho que a internet muitas vezes reage de forma muito radical. Uma coisa que eu achei muito injusta, eu mesmo, né, que não costumo reclamar dessas coisas, acho que foi realmente um absurdo, principalmente na transmissão norte-americana, eles não mostraram a premiação, vou até procurar aqui quem foram os concorrentes, eles não mostraram o prêmio do Ludwig Göransson, que ganhou pelo filme Sinners, né, que é o filme Pecadores, filme da Warner, sensacional, um filme muito bom, que saiu com somente 2 prêmios na noite, né, mesmo que a Warner tenha ganho muitas outras coisas, o filme Pecadores saiu com 2 prêmios, mas muitas pessoas que assistiram a transmissão acharam que Pecadores saiu com somente 1 prêmio, que é quase que um prêmio de consolação, como eu vou falar para vocês mais para frente, porque eles simplesmente não transmitiram o prêmio de melhor trilha sonora. E tinham grandes concorrentes, o Alexander Desplat, o Hans Zimmer, né, muitos grandes compositores estavam concorrendo, então eu achei uma falta de respeito. E você pode estar se perguntando, pô, mas não é comum isso acontecer? Não é comum que algumas categorias não sejam transmitidas? Até acontece, mas se a gente lembrar que aqui tem a categoria de melhor stand-up e melhor podcast, 2 modalidades que não tem absolutamente nada a ver nem com televisão e nem com cinema, pô, dá o prêmio lá pro Ricky Gervais fora do ar. Ele nem estava lá para receber, eles sabiam que o Ricky Gervais não estava lá para receber, e mesmo assim eles televisionaram, né, essa parte e não televisionaram a grande vitória do Ludwig Göransson. Então, uma grande sacanagem na minha opinião. Outro ponto que é interessante abordar aqui foi a piada que foi feita com a própria CBS. A CBS, né, pertence à Paramount, a Paramount, por sua vez, pertence à Skydance. O David Ellison estava presente na cerimônia, então tinha David Ellison na cerimônia, David Zaslav e Michael DeLuca da Warner na cerimônia. O David Ellison, para quem não sabe, é o chefão da Skydance, o filho do Larry Ellison, e também os caras da Netflix. Então as 3 partes, né, que estão brigando agora na justiça, elas estavam na mesma festa, digamos assim, e não impediu, né, o fato da cerimônia estar sendo televisionada na Paramount Plus, não impediu que a Nikki Glaser desse uma cutucada gigantesca na CBS, porque tá tendo uma controvérsia gigantesca lá envolvendo o jornalismo da CBS, que muitas pessoas estão dizendo que se rendeu ao governo norte-americano. Então ela falou que, na verdade, CBS significa se de S-E-E, que seria ver, BS, e BS nos Estados Unidos significa bullshit, né, que seria um monte de esterco, digamos assim. Então você tá vendo um monte de esterco ali na CBS. Foi uma piada que muitas pessoas, né, ficaram ali meio assustadas até na cerimônia, justamente pelo fato da transmissão estar acontecendo na Paramount. É isso que eu gosto, né, do Globo de Ouro. Parece que eles têm uma liberdade um pouco maior do que outras grandes cerimônias, justamente pela falta de seriedade. Eles vão lá, colocam um prêmio para stand-up, vão lá, colocam um prêmio para podcast, depois tiram o prêmio. Então parece que eles têm uma liberdade um pouco maior. Mas a cerimônia, como eu disse, em termos técnicos, deixou bastante a desejar. Mas vamos falar rapidinho aqui a respeito dos ganhadores. A gente começa com Hamnet, que saiu como vencedor por melhor filme. É um filme da Focus Feature que pertence à Universal. Então o grande prêmio da noite foi para Universal, né, de melhor filme dramático. Ganhou de Frankenstein, ganhou de O Agente Secreto, ganhou de Pecadores. Obviamente que lá tem 2, né, tem drama e comédia. Normalmente comédia é bem questionável, né, os filmes que são indicados por comédia, inclusive, né, o próprio discurso que eu citei para vocês agora do diretor, ele estava dizendo que ele perdeu o prêmio com o filme Trainwreck para o filme Perdido em Marte, que não é uma comédia nem de longe, né? Então isso sempre gera esses questionamentos, qual filme é uma comédia, qual filme não é. Aí o melhor filme comédia ou musical ganhou uma batalha após a outra. Então é uma comédia? Até pode ser considerado de certa forma, mas eu colocaria mais na categoria dramática, muito mais, na verdade.
ganhou de filmes como Bugônia, Marty Supreme, né, que é um dos favoritos aí pro Oscar, pelo menos em termos de atuação. Aí o melhor filme de animação, para surpresa de muita gente, ganhou K-Pop Demon Hunters, que é um filme, obviamente, da Netflix. E aqui é o prêmio que eu falei pra vocês, que é muito questionável, que é um prêmio quase que de honra ao mérito ali que você ganhava na escola, conquista cinematográfica e de bilheteria, ou seja, um filme que é bom, mas fez muita bilheteria também e ganhou o filme Pecadores, né, que de todos esses filmes, eu acho que, né, é o que mais merecia em termos de qualidade, mas não deixa de ser um prêmio de consolação, né? Até ele subindo lá para agradecer o prêmio, ficou um pouco estranho, né? O Ryan Coogler agradecendo a audiência ali, porque é o prêmio que ele ganhou. Você fez um filme bom e o filme foi bem sucedido. Mas até aí, pô, por que não ganhar, né? Por exemplo, Zootopia 2, que fez muito mais dinheiro. Qual é o critério para você ganhar nessa categoria de conquista cinematográfica e de bilheteria? Melhor filme língua não inglesa, obviamente ganhou O Agente Secreto. Ele concorreu com um filme da Coreia do Sul, filme da França, da Noruega, da Espanha e da Tunísia. A melhor atriz em filme de drama ganhou a Jessie Buckley, de Hamnet, novamente um filme da Focus Feature que pertence à Universal. O melhor ator em filme de drama ganhou Wagner Moura, para surpresa do Oscar Isaac. Eu vi a cena de forma totalmente contrária. Pareceu que o Oscar Isaac ficou surpreso, mas feliz, né, pelo Wagner Moura. Ele fez uma cara meio assim, no momento ali que ele ouviu o Wagner Moura, provavelmente porque ele esperava Michael B. Jordan, assim como a maioria das pessoas, né, que estavam esperando a vitória do Michael B. Jordan, porque muita gente está vendo uma corrida ali do Michael B. Jordan contra o Timothée Chalamet. Então, se o Timothée Chalamet vai ganhar por melhor comédia, o Michael B. Jordan vai ganhar por melhor drama, mas não, o Wagner Moura, ele saiu na frente, né? Ele ganhou o Globo de Ouro, e isso levantou a surpresa ali do Oscar Isaac. Eu não vi nada de errado, as pessoas estão criticando duramente o ator por causa de uma reação bem natural ali, ele fez uma cara de surpresa, genuína, né, digamos assim, e as pessoas estão criticando por isso. Então acho que tem muita infantilidade também em volta desses assuntos na internet. E eu vi algumas pessoas desmerecendo também a vitória, porque ele venceu o The Rock, né, querendo dizer, pô, ele concorreu com o The Rock é um ator fraco, mas pô, ele ganhou do Joe Edgerton, do Oscar Isaac, que é um dos meus atores favoritos, do Michael B. Jordan e do Jeremy Allen White. Então, óbvio, não tinha, né, um Leonardo DiCaprio ali concorrendo, mas mesmo assim ele ganhou de uma galera muito boa. Melhor atriz em filme musical ou comédia ganhou a Rose Byrne, que fez o filme Fire Legs, I Kick You, né, que é um filme da A24. Ela ganhou da Cynthia Erivo, da Kate Hudson, da Amanda Seyfried, da Emma Stone e da Chase Infinity, né? Então, uma vitória merecida, na minha opinião. Eu gosto da Rose Byrne. Aí o melhor ator em filme musical ou comédia ganhou o Timothée Chalamet por Marty Supreme. Ele ganhou do George Clooney, do Leonardo DiCaprio, do Ethan Hawke, do Jesse Plemons e do Lee Byung-hun. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas essa categoria sim estava recheada de grandes nomes, né? Então, quando esses nomes forem misturados, né, numa premiação como o Oscar, que não tem essa divisão por categoria, vai dificultar sim um pouco as coisas pro Wagner Moura. Muitas pessoas estão dizendo que é um ótimo indicador, e é óbvio que é um ótimo indicador, mas o fato de não ter concorrido, principalmente com o Leonardo DiCaprio e o Timothée Chalamet, ajudam a explicar também essa vitória. Não estou dizendo que não foi merecida, longe disso. Eu acho que ele pode ganhar sim a premiação, mas a gente não pode negar que o Oscar já está nas mãos do Timothée Chalamet, né? Pelo menos é o que muitas pessoas esperam. Aí o prêmio de melhor atriz coadjuvante ficou com a Teyana Taylor por Uma Batalha Após a Outra, apesar dela ter uma participação somente no começo do filme, né, o que levou muitas pessoas a criticarem, falando que, pô, ela tem só 20 minutos de participação, o que não tem absolutamente nada a ver, porque o Anthony Hopkins já ganhou não o prêmio de coadjuvante, sim o prêmio principal, com uma atuação de menos de 20 minutos com o filme Silêncio dos Inocentes. Então não tem, né, um tempo mínimo ali para você poder concorrer. 20 minutos para um coadjuvante é tempo mais do que necessário. Melhor ator coadjuvante, eu esperava que o Benicio del Toro ou o Champagne estava sendo aclamado aí como favorito, acabou ganhando Stellan Skarsgård
por Sentimental Value. E a melhor direção, que acabou, né, gerando aquela controvérsia que eu falei pra vocês, ganhou o Paul Thomas Anderson, que bateu o Ryan Coogler, o Guillermo del Toro, o Jafari Pahani, que eu acho que é o diretor que muitas pessoas estão criando essa crítica, né, falando, pô, eles deram a entender que ele ia ganhar, Joaquim Trier e Chloe Zhao, né, esses três nomes, na verdade, daria pra ele confundir, digamos assim, então a piada não foi literalmente com esse diretor, até Guillermo del Toro é um nome internacional, digamos assim, para um americano, então a piada não foi focada nesse diretor, mas é o que muitas pessoas estão falando. Aí o melhor roteiro ficou com Paul Thomas Anderson, que ganhou do Marty Supreme, de Pecadores e etc. A melhor trilha sonora, como eu já falei, ficou pro Ludwig Göransson, que ganhou de muitos nomes grandes aí. A melhor canção original ficou com Golden, de K-Pop Demon Hunters, o que também gerou uma certa controvérsia aí online, porque muitas pessoas acharam que a música de Pecadores merecia ter ganho, né? A música I Lied to You, ou Eu Menti Pra Você. Então, o que eu vi também muita gente falando é que não é nem a melhor música de K-Pop Demon Hunters, e eu também não acho a melhor música do filme, apesar de ser a mais famosa, né, a mais marcante, digamos assim, eu acho que outras músicas do filme são superiores. Golden eu acho que é a segunda ou terceira, na minha opinião. Então, por enquanto, dominação quase completa da Universal e da Warner, né, que ganhou muitos prêmios na categoria dos filmes. Agora a gente entra na categoria das séries, onde a Warner ganhou também melhor série de drama pela série The Pitt, né, que é uma série que é quase uma sequência espiritual de ER. É uma série de médico com Noah Wiles, né, que é o protagonista de ER, que foi uma série que durou 20 anos, mais de 20 anos até, e aí ele tá protagonizando outra série de hospital, então não dá pra negar, né, essa conexão bem óbvia entre as duas séries. Ganhou de A Diplomata, Pluribus, Ruptura, Slow Horses e White Lotus, curiosamente 3 séries da Apple TV, né, que é um serviço de streaming que eu elogio muito aqui no canal, que tá fazendo um trabalho muito bom. Melhor série de comédia ou musical ganhou O Estúdio. Dessa daqui eu vi todas as séries: Abbott Elementary, O Urso, Rex, Ninguém Quer, Only Murders in the Building e O Estúdio. Assisti as 6 séries. Da de cima eu ainda não vi Slow Horses nem A Diplomata. Depois uma vitória avassaladora da Netflix, né, muito previsível, a série Adolescência saiu como uma grande vencedora por minissérie, antologia ou telefilme, batendo, né, All Her Fault, que é uma série boa, que eu assisti com a Sarah Snook, né, que é a atriz de Succession, uma série que eu gostei muito, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex e The Girlfriend. Então mais uma vitória da Netflix. Aí melhor atriz em série de drama ganhou a Rhea Seehorn por Pluribus. O melhor ator em série de drama ganhou o Noah Wyle, né? Ele concorreu com Adam Scott de Ruptura, Mark Ruffalo, Gary Oldman, Diego Luna de Andor, então uma indicação ali para Star Wars, e o Sterling K. Brown pela série Paradise, que é uma série muito boa, né? Uma série que eu gostei bastante, eu tô esperando bastante a segunda temporada. Aí a melhor atriz em série de comédia ou musical, a Kristen Bell, que eu gosto muito, a Eo Edebiri, né, de O Urso também, uma atriz sensacional. A Selena Gomez, pra mim, não merecia uma indicação, eu acho ela bem fraquinha, apesar da série Only Murders in the Building ser muito boa, ela é uma atriz bastante limitada. A Natasha Lyonne, de Poker Face, a Jenna Ortega, por Vandinha, e a Jean Smart, por Rex, que já ganhou, acho que é a terceira ou quarta vez que ela ganha pela série Rex. E o melhor ator em série de comédia ou musical, Adam Brody, Steve Martin, né, por Only Murders in the Building, a mesma coisa. Não acho que ele merecia uma indicação, acho que o Martin Short merecia uma indicação, mas não o Steve Martin. O Glenn Powell por Chad Powers, o Seth Rogen por O Estúdio e o Jeremy Allen White por O Urso. Não sei se o Seth Rogen merecia, né, a série é muito boa, a série O Estúdio, mas ele é o Seth Rogen na série, ele fica gritando o tempo todo, é uma série meio caótica de assistir, eu gostei demais, mas não sei se ele, como ator ali, merecia ter saído com o prêmio, principalmente concorrendo com grandes nomes. Aí a melhor atriz em minissérie, antologia ou telefilme ganhou a Michelle Williams, né? Eu preferiria que a Sarah Snook tivesse saído como a vencedora, eu acho que ela atuou muito bem na série dela.
E o melhor ator em minissérie, antologia ou telefilme, Stephen Graham. O Stephen Graham teve uma atuação sensacional em Adolescência. Melhor atriz coadjuvante saiu também para Adolescência, é a Erin Doherty, que é eu acho que é a psicóloga, se não me engano, de Adolescência. E o melhor ator coadjuvante, obviamente, foi o Owen Cooper, que é o garoto também da série Adolescência. Então, a Netflix fez a rapa, né, nessa categoria de minissérie, né, de televisão. E aí os dois prêmios mais questionáveis, mas que foram televisionados: melhor especial de stand-up, que ganhou o Ricky Gervais, o que eu discordo também. Ele faz especiais legais, mas hoje é quase que uma conversa ali sobre religião, não é nem um stand-up direito. Eu assisto todos, né, porque eu gosto do Ricky Gervais desde The Office, né, eu assisti The Office, eu assisti todas as séries que ele fez lá na Inglaterra, assisto tudo que ele faz também nos Estados Unidos, mas não acho que foi sensacional, não acho que o Kevin Hart, por exemplo, tinha que ser indicado também, mas, novamente, né, aí fica a questão da premiação, né, quem eles querem colocar ali. E o melhor podcast, para minha surpresa, ganhou Good Hang com a Amy Poehler, que é um podcast que eu ouço bastante. Só essa semana acho que eu ouvi uns 3 podcasts diferentes do Good Hang. Então, e eu sempre gosto da Amy Poehler ali agradecendo, falando, mas não dá pra gente ignorar que os 2 vencedores foram Ricky Gervais, que apresentou 5 vezes o Globo de Ouro, e a Amy Poehler, que, se eu não me engano, apresentou 3 vezes o Globo de Ouro. Então, a premiação parece estar um pouco parcial para pessoas que, né, se dão bem ali com o Globo de Ouro. Ela concorreu com Smartless, que também é um podcast muito legal, com 3 atores. Inclusive, Smartless é com o ex-marido da Amy Poehler, né, que faz BoJack Horseman, faz um monte de coisa legal. E uma última coisa que eu queria citar também, que eu até esqueci de falar antes, 2 coisas na verdade. Uma delas é que ficava aparecendo apostas, então acabava cortando bastante o clima, né? Você via as apostas das pessoas quando a premiação ia ser feita. Na verdade, eu não reparei isso na transmissão, digam aqui se vocês separaram, mas na transmissão americana muitas pessoas estavam reclamando que era uma propaganda ali da Polymarket, né, que é basicamente uma casa de apostas, e tinha ali, né, a previsão de quem seria o vencedor. Então praticamente em todas as ocasiões eles acertaram a previsão. Não só isso, quando a pessoa levantava para ir receber o prêmio, eles ficavam falando comentários meio bobos ali, como se tivesse um podcast rolando nos bastidores. Porque será que o Timothée Chalamet vai agradecer a namorada dele? Será que ele vai falar isso? Será que ele vai falar aquilo? Sendo que normalmente aconteceria o quê? A gente teria aquela vozinha dizendo: é a primeira indicação do Timothée Chalamet, a segunda indicação e a primeira vez que ele ganha pelo filme tal, tal e tal. Então era mais interessante. Agora não, parece que ficam 3 bobos ali falando comentários aleatórios nos bastidores. Isso tem muitos canais por aí fazendo, então não acho que a própria transmissão deva fazer nada nesse sentido. Eu acho que perde um pouquinho do brilho. Primeiro, você botar a previsão de quem vai ganhar, acaba cortando totalmente, porque normalmente está certo a previsão. E segundo, né, esses comentários acabaram sendo bem bobos. Então, no geral, por causa da Nikki Glaser, foi uma cerimônia legal. Eu acho que a cerimônia ainda vale, né, a pena de ser assistida, mas eu acho que tem muita coisa técnica que eles precisam melhorar, e precisam melhorar bastante. Então gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da vitória do Wagner Moura, da vitória do Agente Secreto, da dominação quase completa da Warner e da Netflix, né? E a Paramount acabou saindo de mãos vazias, mesmo sendo a casa da cerimônia. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.